uma professora já aposentada, ouvindo, né, e lendo sobre a questão de, dentro da escola, trabalharmos com que a criança e o jovem tenha autonomia, saiba pensar, realize por si mesmo, desenvolva projetos. Ela então disse assim: olha, eu não concordo muito com isso não, porque na minha época de professora, quando eu dava aula, eu sempre me preocupei em ensinar aos meus alunos o caminho das pedras. Então nós vamos conversar sobre isso. É papel do professor ensinar o caminho das pedras? Ou é papel do professor ser um orientador, um tutor do processo de aprendizagem da criança e do jovem, do seu aluno? O que nós defendemos é que o professor permita que o aluno desenvolva o seu potencial através da prática. Relembrando aqui um grande educador Pestalozzi, do século XVIII, início do século XIX, quando ele dizia que a educação deveria ser desenvolvida também através das mãos. Ou seja, ele estava querendo dizer que a educação só se completa se ela tiver a prática. Se não tiver a prática, temos apenas teoria. Então nós vamos ter um acumulado de português, de matemática, de geografia, de história, de química, de física, de biologia, enfim, as disciplinas curriculares, com todo o seu conteúdo. Mas ele crescendo dentro da escola e saindo dela, ele sabe fazer? E por que deve fazer? Ele pensa nas consequências? Ele olha para os outros? Então, na verdade, nós não devemos ensinar o caminho das pedras. Devemos orientá-lo para que ele, em conjunto com os seus colegas e tendo no professor um verdadeiro líder, ele saiba andar pelas pedras e fazer o seu caminho, ser construtor de si mesmo. Porque senão nós vamos continuar a assistir aqui na sociedade indivíduos não éticos, não solidários, indivíduos que pensam apenas em si mesmos, nos seus prazeres e nada mais do que isso. Então, nós precisamos na escola, no processo educacional, precisamos permitir que o nosso educando, nosso aluno, ele desenvolva a sua autonomia sabendo arcar com as responsabilidades de usar a autonomia, de ter a sua liberdade e de respeitar o direito do outro. Assim, então, claro que nós vamos trabalhar os conteúdos teóricos, mas não ensinando, não dando aula, mas sim orientando, dialogando, caminhando com ele para que ele consiga aprender também através da experiência, levando-o a situações de desafio, a fazer debates de questões existenciais do dia a dia, levando o nosso aluno a saber trabalhar em grupo, com rodas de conversa, assembleias para discutir a própria escola, a educação, a vida. Então, dentro da nossa visão de uma educação transformadora, de uma escola inovadora, o professor não deve ensinar, e muito menos ensinar o caminho das pedras. Ele não deve dar aula, mas ele deve sim provocar, ele deve fazer o aluno pensar, mas pensar de forma produtiva. Não estamos aqui fazendo colocação de ordem filosófica. Não, nós vamos trabalhar na escola a vida, o cotidiano, a família, o social, a ética,
Tudo isso nós vamos falar, trabalhar, mas levando-o a entender e a colocar em prática através de ações, que então o professor e a escola como um todo vão fomentar. Então eu agradeço muito a essa professora, ao pensamento dela, mas tenho aqui que educadamente discordar. Nós não estamos na escola para ensinar o caminho das pedras, mas para fazer com que a criança e o jovem aprendam a construir o seu caminho nas pedras. Até o nosso próximo encontro.